Queridos, tudo bem? Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores e eu estou dando uma passada rápida por aqui, apenas para deixar uma mensagem maravilhosa para todos os nossos desbravadores aqui do Distrito de Santa Maria Sul, da nossa região de Santa Maria, de toda a placa, aqueles que ouvirem, do Brasil e do mundo. Se você está conectado aqui no canal, a mensagem é especialmente como uma forma de homenagear a estes garotos, os nossos jovens, os nossos meninos e meninas que estão aí cada dia se relacionando com Cristo Jesus e aprendendo mais do seu grande amor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá motivos de todos os dias nós nos alegrarmos. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores, que cada desbravador se sinta acolhido, tendo a certeza do teu grande amor prestado a todos nós seres humanos. Fica conosco nesta meditação, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 1. Eu vou extrair daqui desse texto a breve mensagem em homenagem, então, aos nossos desbravadores. Daniel, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Leia comigo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, estou lendo o verso 3, chefe dos seus eunucos, e ele disse que Aspenaz trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Verso 4. Deveriam ser jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vocês sabem que quando nós lemos o livro de Daniel, aqui conta a história de Daniel e um pouco da história dos 3 amigos de Daniel. Mas aconteceu que quando eles estavam lá na Babilônia, o rei deu uma ordem, então, que trouxessem à presença dele jovens, rapazes, pessoas que ele havia trazido cativo, que ele havia levado cativo para a Babilônia. Mas ele tinha algumas exigências. Quais eram estas exigências? O verso 3 nos diz que começa a dar as características das exigências de Nabucodonosor a respeito dos jovens que ele queria que estivessem na presença dele. Primeiramente, no verso 3 nos diz o texto, que ele havia pedido que gostaria de ter na presença dele os jovens da linhagem real. Então, veja bem, quem pertence à linhagem real? Os que pertencem à linhagem real são os da família do rei, são os parentes do rei. Então, primeira exigência de Nabucodonosor. Segunda exigência, se não fosse da linhagem real, deveria ser nobre. Aqui na nossa cultura nós sabemos que nobre significa também quem é rico, quem tem dinheiro, quem vem de famílias abastadas, que tem poderio econômico. Embora saibamos, se nós formos aplicar a questão da nobreza, que nobre também é todo aquele que tem bons hábitos de vida, que são saudáveis no pensar, no agir e no falar. São pessoas polidas. Este também é o significado de nobre. No verso 4, ele faz mais exigências, onde ele diz que deveriam ser jovens sem nenhum defeito. A próxima exigência deveria ter boa aparência, deveriam ser instruídos em toda a sabedoria, isto é, deveriam ser cultos, ter cultura, deveriam ser doutos em ciência, dominar ciência, biologia e mais. Deveria também, a outra qualidade, ser versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio real, na presença do rei. O que eu quero que você entenda, quero que você preste bastante atenção, que Nabucodonosor,
Ele era um rei, ele era um monarca exigente. Ele só queria as coisas boas para ele. Eu não vou entrar aqui na questão exegética do texto, porque quando ele faz a primeira exigência, que ele queria jovens da linhagem real, porque havia um pensamento com ele, se ele pudesse doutrinar, educar os jovens da linhagem real de outro país, isto é, que agora eram cativos dele, escravos dele, e fazer uma lavagem cerebral neles, era melhor. Por quê? Porque ele descaracterizaria toda aquela linhagem real do país que ele havia vencido. Quando nós entramos aqui na questão, o texto diz que ele dá essa ordem ao chefe dos eunucos, que era Aspenaz. Pode ser que ele também, querendo descaracterizar a linhagem real dos jovens do país que eles tinham vindo, dos jovens cativos, ele pudesse também mandar castrá-los. Possivelmente, pode ser que Daniel tenha sido, então, um eunuco, mas eu não quero entrar aqui no X da questão. A mensagem que eu trago para nós hoje, que é o Dia Mundial dos Desbravadores, é que os homens gostam de coisas boas. Mas eu quero que você entenda que Deus também, ele é dono de tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que Deus criou é muito bom, inclusive o ser humano. E como filhos de Deus, ele espera que nós possamos fazer o melhor que venha às nossas mãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, já há 70 anos, lida com jovens desbravadores. E qual é o grande objetivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É educar pessoas para a eternidade, educar jovens para a eternidade. Eu estou falando hoje para desbravadores, mas eu tenho certeza que estou falando para pais de desbravadores, para tios de desbravadores, para avós de desbravadores, para irmãos de desbravadores, para sobrinhos de desbravadores, para filhos de desbravadores, para amigos de desbravadores, enfim. Eu estou trazendo essa mensagem para toda a igreja, que de fato aqui neste mundo, a caminho do céu, todos nós somos desbravadores do reino de Deus. E o que Deus espera de nós, os seus filhos? Preste atenção. Os versos 3 e 4 de Daniel 1, aqui estão algumas características dos desbravadores que estão a caminho do céu. Então, primeiramente, nós temos que ter em mente que todo desbravador, ele pertence à linhagem real, a linhagem real do céu. Quem é o grande rei? É Jesus, por ser Deus, e também humanamente Jesus pertencia à linhagem real. Jesus é descendente de Davi, da tribo de Judá, e a tribo de Judá é a tribo da linhagem real. Então, não tem como fugir. Em todos os aspectos, Jesus Cristo é rei. Ele é o rei. E todo seguidor de Jesus é filho do rei. Então, ponto número 1 para os desbravadores. Regra número 1. E para todos os filhos de Deus. Nós somos da linhagem real. Nunca podemos esquecer isto. Eu espero que você jamais esqueça. Você pertence a Jesus. Você é filho do rei. Logo, você é da linhagem real. A segunda característica dos jovens é que deveriam ser jovens da nobreza. Amigos, desbravadores que me ouvem e todos os ouvintes desta mensagem, Deus espera que nós sejamos nobres. Nobres, tenhamos nobreza de caráter. Sejamos finos, sejamos educados, sejamos equilibrados, saibamos viver, principalmente como filhos do rei, principalmente como cidadãos do reino do céu. Lembrem-se, aqueles jovens de Israel estavam cativos na terra da Babilônia. Nós, queridos, somos filhos do rei vivendo num mundo corrupto, num mundo sujo, num mundo cheio de pecado. Nós também somos cativos aqui neste mundo, mas o nosso lugar, a nossa pátria não é aqui. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos do reino dos céus. Estamos aqui cativos.
Mas não é porque estamos cativos do mundo, cheio de pecados. Você sabe que eu estou fazendo uma aplicação aqui espiritual. Todo ser humano é escravo neste mundo, assim como estava Israel escravo na Babilônia. Porém, nós podemos mostrar ao mundo que nós somos filhos do rei, somos da linhagem real, e, portanto, Deus deseja que, mesmo vivendo neste mundo de pecado, tenhamos comportamento nobre. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso estilo de vida, enfim, deve ser nobre, da nobreza. Especificamente, o verso 4 diz que deveriam ser jovens sem nenhum defeito. Aqui fala da questão física dos jovens. Deus espera que o desbravador seja um jovem sem defeito. Deus espera que seus filhos sejam sem defeitos. Principalmente na questão moral, na questão do relacionamento como filhos de Deus, como servos de Deus, como filhos da nobreza, sem defeito de caráter, sem defeito no falar, sem defeito no pensar, sem defeito no articular da vida, nos negócios, nos estudos, nos empreendimentos, na família, como pai, como mãe, como filho, como irmãos, como membros da igreja, como amigos da sociedade, cidadãos, mesmo convivendo aqui, Deus espera que nós sejamos sem defeitos na nossa vida. A próxima característica, amados, nos fala que deveriam ser de boa aparência. O cristão deve ter boa aparência. Boa aparência aqui, eu quero fazer uma aplicação. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que vestimos. É ter boa aparência. Como nós cuidamos do nosso corpo. Uma das regras da lei do desbravador é cuidar do corpo. Ter sempre a consciência limpa. Estão vendo? Então, isso é muito importante na questão da aparência, saber se vestir com elegância, simples, mas que possa dar um testemunho de filhos do rei. Lembrem-se, boa aparência, cuidar do corpo, da aparência, do cabelo, manter sempre o corpo asseado, limpo. E tem mais outras colocações na questão da boa aparência. Mas avançando, a próxima característica que era exigida dos jovens que deveriam estar na presença do rei era exatamente esta: jovens instruídos em toda a sabedoria. Sabedoria. Deus deseja que seus filhos sejam sábios. Vivendo num mundo corrupto, como nós vivemos, uma das coisas que nós mais precisamos nos valer, queridos, é da sabedoria. Sejamos sábios aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Que o nosso estilo de vida, que as nossas palavras, que as nossas decisões, que aquilo que nós nos envolvermos, façamos com sabedoria. O mundo se curva diante dos sábios. Continuando, a próxima característica que Nabucodonosor queria daqueles jovens é de que eles fossem competentes para assistir no palácio real. Ah, queridos, nós temos que sempre ter em mente que na presença de Deus, nós estamos na presença do Rei. Como é o nosso comportamento quando nós vamos à igreja? Como é o nosso comportamento quando nós estamos na presença de Deus? Quando saímos da nossa casa para irmos à igreja, com que objetivo nós vamos à igreja? O que está passando na nossa mente, no nosso coração? Nós, de fato, vamos à igreja adorar a Deus? Ou fazemos da igreja um clube social, um local de passeio? Ou um local de contar piadinhas? Ou ficar olhando para a vida dos outros? Deus deseja que os seus filhos estejam na sua presença de maneira reverente. Vejam bem, deveriam ser competentes para assistirem no palácio real. Estar na presença de Deus é estar diante do palácio da realeza. Estar na igreja é estar no palácio de Deus. Deus quer verdadeiros adoradores, adoradores competentes que possam estar na sua igreja pura e simplesmente para adorá-lo. Há mais características aqui nesse texto que deveriam ser jovens também, versados no conhecimento, deveriam ser doutos, cultura. É muito bom, meu querido desbravador, se você puder buscar cultura, que o faça.
Ter cultura é muito bom. Estude, valorize o que é bom. Em primeiro lugar, leia a Bíblia. Conheça a Deus. Todo desbravador deve ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia não conhece a Deus, porque a Bíblia é a expressão de Deus, é a palavra de Deus. Eu costumo dizer em muitas das minhas falas que abrir a Bíblia e ler é nós sentirmos o hálito de Deus. Que coisa maravilhosa! Estão vendo aqui? Então, estas, meus amados, são as características dos jovens que Deus espera que ele tenha aqui neste mundo. Desbravadores, homens e mulheres comprometidos com o céu, com o reino dele, que é o nosso Pai. E que hoje, o dia do desbravador, você possa se animar, você possa fazer um concerto com Deus, você possa fazer um compromisso com Deus e dizer: Senhor, eu sou filho do céu, eu sou teu filho, eu sou um desbravador. Enquanto eu viver neste mundo aqui, estarei a teu serviço. Entregue os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações para Deus. E verdadeiramente você será visto neste mundo como filho do rei, filho da nobreza, da linhagem real. Que Deus abençoe a todos os desbravadores que estão me ouvindo, a todos os ouvintes que não sejam desbravadores, mas que são servos de Deus, que são membros da igreja, que são amigos da igreja, batizados ou não. Mas você hoje tem a oportunidade, juntamente comigo, nós juntos, nos comprometemos com Deus e dizemos: Senhor, eu sou um desbravador. E eu quero viver como filho da eternidade. Eu quero viver como teu filho. Eu quero viver como filho do rei. Porque Deus já tem preparado coisas maravilhosas para nós. Você conhece o final da história de Daniel, da história do povo de Israel cativo na Babilônia. Um dia, eles saíram da Babilônia e voltaram para a terra querida, para Jerusalém. Deus fez uma promessa a todos nós, que ele vai vir a este mundo buscar os filhos da realeza, os filhos nobres, os filhos do céu. E eu quero que hoje, no Dia Mundial dos Desbravadores, você que é desbravador, você que conhece um desbravador, mas que ainda não é, você que é pai ou mãe de desbravador, você que é parente de desbravador, não importa, todos nós somos um só povo a caminho do céu, porque nós já somos da linhagem real e devemos viver como nobres. E em breve Jesus vai voltar para que todos nós possamos estar na presença dele, na sala de audiência, que será a Nova Jerusalém, onde ele já está, tem ela preparada para nos receber. Que Deus abençoe você, meu querido ouvinte, meu querido desbravador. E que as bênçãos de Deus sejam com você. Eu vou fazer uma oração e desejo a todos um feliz Dia dos Desbravadores. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai. Ajuda-me a viver como desbravador. Ajuda os meus jovens a viverem como desbravadores. Ajuda todo ouvinte deste vídeo a viverem como desbravadores. Todos os ouvintes, todos nós, vivamos compromissados e comprometidos com Cristo Jesus. Fica conosco, Pai. Livra-nos de todo mal. Abençoa-nos hoje e sempre, para que quando Jesus voltar, nós estejamos reunidos, preparados para herdarmos o céu que o Senhor já tem preparado para nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe você. E um feliz Dia dos Desbravadores a todos. A gente se vê por aí. Nós somos
sim.